Como o Danilo comentou inicialmente, nós vamos ter sempre uma proposta assim de cada discussão do grupo maior, né? Que um GT formado possa se debruçar sobre o tema. Então, nesse tema dos produtos autorais, a proposta de hoje, eu vou fazer aqui, eu tomei a liberdade de fazer uma pequena um resgate aqui de algumas questões conceituais que não, assim, é um pouco discricionário aqui o que vocês vão ver, né? Provavelmente algumas questões, né, precisariam de mais elementos, né? Depois também vocês fiquem bem à vontade de reagir, né, ao que a essas informações que a gente vai agora inicialmente comentar. Mas o que se pretende aqui, né, enquanto eu vou começando aqui a apresentação? Tratar algumas questões conceituais que, no nosso entendimento, podem ajudar a esclarecer um pouco mais esse conceito, né, vamos dizer assim, do que nós podemos entender como um produto autoral. Talvez a Larissa depois também que tem estudado bastante sobre isso, né, Larissa, fica bem à vontade de comentar, né, mas a gente encontra quase nada sobre essa questão de produtos, né, autorais na área de alimentos, propriamente dito, em termos de legislação, em termos de construtos mais teóricos. Então, nós vamos fazer um esforço aqui ó, de resgatar alguns conceitos que possuem interface e a partir disso, né, e da nossa realidade vivenciada no dia a dia ali pelos serviços de inspeção, pela área de pesquisa, ensino, extensão, assim por diante, tentar contextualizar o que poderia, digamos, nós poderíamos contribuir com essa construção desse conceito que, né, pelo andar dos processos, tende a ser regulamentado no futuro mais breve possível, né? Ou tangenciar lá as legislações que já existem, que é o que está acontecendo hoje. Então, assim, são só 5, 6 slides aqui que teriam alguns conceitos. Eu tomei a liberdade de buscar alguns autores que eu acho que podem nos ajudar a esclarecer. Só vou aqui, eu acho que o Emerson está entrando aqui. Alguns autores que já discutiram algumas questões que têm interface com isso, com esse conceito, e que podem, então, ajudar a entender melhor e a formar esse novo conceito de produto autoral. Assim, uma primeira discussão que talvez a gente possa, uma primeira discussão que pode contribuir é essa relação entre produtos industriais e produtos artesanais. Dali, aí eu tomei a liberdade de trazer ali um material que o Marcelo Champredonde, né, resgatou de um outro professor da Espanha, o Buchnick, né, não sei se a Larissa já trabalhou um pouco com os textos dele e tal, que tenta fazer um resgate, então, do que é um produto artesanal. Por que eu acho que é importante a gente resgatar inicialmente essa questão do artesanal? Porque nós temos algumas legislações que trabalham essa questão do artesanal. Porém, vou aqui também carregar um pouco nas tintas na forma com que eu percebo. Me parece que tem muito conceito misturado nessa legislação do artesanal e que às vezes dificulta os processos para que a gente pudesse certificar de fato um produto artesanal. Então, assim, tentar diferenciar e ter um pouco mais de clareza no que é o artesanal ajuda, acho, a gente a avançar um pouquinho no autoral, apesar de que depois tem uma outra questão que a gente já comentado, não necessariamente os produtos autorais precisam ser artesanais. Acho que a indústria também tem direito de criar os seus produtos autorais nesse processo e ela faz isso às vezes, né? Mas vamos lá. Então, assim, 3 aspectos que me parecem importantes a gente resgatar ali quando a gente faz essa diferenciação entre produto industrial e produto artesanal. O saber fazer, o estilo do produto e o reconhecimento social. Entendendo por saber fazer, né, o que nesse caso? No caso do processo artesanal, o domínio total sobre o processo, ou seja, as pessoas que se envolvem numa produção artesanal, elas têm o domínio daquele processo como um todo
e não como a indústria estabelece as suas rotinas e procedimentos, especializando as áreas de trabalho. Então, no processo artesanal, tem essa questão de que as atividades, os postos, né, de função podem ser intercambiáveis. Então, a pessoa que está ordenhando, ela pode fazer o queijo e vice-versa na família e assim por diante. E existe um domínio total do processo. Então, me parece que esse é um conceito interessante que pode ajudar depois também, em algum momento, discutir o conceito do autoral. Um outro aspecto, e agora esse segundo ponto, ele é bem central, me parece, também para a discussão do autoral, que é o estilo do produto. Ou seja, no caso de um produto mais industrial, a gente vai ter um produto mais padronizado, de escala, sem necessariamente aquela singularidade que caracteriza muitas vezes os produtos artesanais. E esse aspecto do estilo do artesão, propriamente dito, vai estar muito relacionado a esse conceito do autoral, que também depois a gente vai discutir a questão do conceito do genuíno. Mas esse segundo aspecto ali, né, é o que diferencia muito esse produto como artesanal e também vai nos dar elemento para discutir essa questão do produto autoral, me parece, nesse sentido. E um outro aspecto que é interessante também resgatar é o reconhecimento social do produtor. Quando você faz essa interconexão entre produto e produtor, ou seja, você identifica, você tem dificuldade às vezes de separar o produto do produtor ou do estabelecimento em que é produzido. Então, quando alguém vai comprar um produto, ele identifica este produto daquele local ou daquele produtor. E essa estratégia, ela também vai estar muito ligada aos produtos autorais. Um outro aspecto, avançando um pouco, que aí acho que é um trabalho que a Fabiana, né, fez aqui na região dos queijos serranos, que ela aprofunda um pouco essa questão da diferenciação entre produtos artesanais e tradicionais, que eu acho que isso também tem que ficar claro, né? Essas duas passagens eu acho que elas representam bem isso, né? Um alimento tradicional, ele tem o componente geracional envolvido. Ele está relacionado ao que o pai, a mãe, a avó, os processos de gerações anteriores estavam realizando. Mas, nesse aspecto, tem uma máxima ali, né? Que o produto tradicional, necessariamente, ou na maioria das vezes, ele é artesanal, mas o inverso não necessariamente ocorre. Você tem, então, situações de produtos artesanais que não vão ser caracterizados como tradicional. Ou seja, você tem o saber fazer, a pessoa sabe fazer, ela domina todo o processo, ela tem um estilo, ela tem reconhecimento social, mas não necessariamente esse é um produto tradicional. E isso acontece muito, né? E acho que isso vai ajudar a gente a pensar o produto autoral nessa questão das novas queijarias que estão vinculadas ali aos trabalhos do dia a dia. Muitas queijarias são artesanais, mas elas não necessariamente fazem produtos tradicionais. E elas podem ajudar a pensar muito esse conceito do autoral nessa dinâmica que existe nessas novas queijarias, né? Que muitas delas estão ali conhecidas, né? Têm identidade, elas têm reconhecimento social na sua região e criam produtos. Então, essa diferenciação entre o que é artesanal e o que é tradicional, acho que também tem que estar presente nessa discussão do conceito do autoral. Um terceiro aspecto aqui, ó, é o dito conceito do genuíno. E me parece que esse conceito do genuíno é o que está mais próximo, ou que talvez a gente pudesse utilizar com mais ênfase para construir o conceito do autoral, propriamente dito. E aqui um resgate ali só da origem da palavra, né, genuíno. Então, só lembrando ali, ó, genuíno vem do latim, né, que deriva de gênero, de linhagem. Gênero também vem a palavra gene, por outro lado, a palavra gênero deriva da língua tal, que significa joelho. Então, ali tem uma história interessante, né, que é quando os soldados romanos voltavam da guerra e ficavam surpresos do fato da esposa ter dado à luz, né, ter o filho, eles colocavam a criança sobre o joelho, né, para que pudesse reconhecer ela como seu filho. Então, assim, ó, esse reconhecimento do que é próprio, do que é seu, do que é genuíno, me parece que ajuda a pensar essa questão do conceito
do autoral que vai estar dentro dessas discussões que a gente vai fazer. Então, se a gente tivesse que escolher algo desses conceitos que estão nas legislações, eu acho que me parece que esse termo do genuíno, ele ajudaria a configurar, a desenhar os limites do que a gente poderia considerar um produto autoral. Aqui só um trabalho que foi derivado ali da questão daquela pesquisa que a gente fez com a Emater sobre selo-arte, potencial das agroindústrias familiares para receber o selo-arte. Então, só destacar esse aspecto que é as particularidades dos sistemas de produção desses estabelecimentos mais artesanais que nós estamos trabalhando, ou que o Programa de Agroindústria Familiar trabalha. Por que essa passagem está aqui? Para trazer presente essa discussão que nós temos um ambiente muito propício, né, a poder configurar os ditos produtos autorais. Então, quando a gente fala de queijarias artesanais, agroindústrias familiares do PEAF, nós vamos chegar a um estabelecimento que ele possibilita, de fato, experiências de fabricação de produtos autorais. Aqui só uma passagem ali, a segunda metade do texto, né? Isso foi uma entrevista com uma agroindústria de laticínios, aí, então era o marido, a esposa e a filha, né, que participavam. Aí o que esse senhor disse, né? Eu digo para os colegas que tem outros que produzem queijo. Pode vir aqui um outro e fabricar o produto aqui na minha propriedade que não vai ficar igual. Eu acho que cada um tem o seu jeito, sua fórmula de fazer o seu produto. Então, essa passagem me parece que ela revela muito o potencial desses estabelecimentos que a gente tem interface diretamente para, havendo uma legislação de produtos autorais, eles seriam públicos potenciais para desenvolvimento desses tipos de produtos. Por fim, aqui, né, me parece que também é possível utilizar ali a pesquisa de inteligência artificial para a gente começar a sistematizar algumas questões sobre produtos autoral. Então, eu só vou ler aqui alguns aspectos. Por exemplo, quando a gente pesquisa ali o que poderia ser um conceito de produto autoral, né? Um produto autoral é aquele criado por uma pessoa ou grupo original e que reflete a sua identidade e visão. É um produto único, diferenciado e que expressa a essência do criador, sendo uma expressão de sua criatividade e originalidade. Então, e aí vejam alguns componentes ali que poderiam ajudar na questão do conceito. A originalidade, identidade do criador, diferenciação, expressão criativa, valor agregado e a questão da proteção legal, que é possível você, então, estabelecer se isso vier, né, a ser configurado uma forma para regular essa questão dos produtos autorais. E, por fim, aqui 4 aspectos que eu tomei a liberdade aqui de montar, ouvindo um pouco a última reunião que a gente discutiu. Então, eu tentei trazer aqui algumas coisas que foram discutidas na última reunião e que eu acho que vale a pena a gente pensar, né, quando vai se discutir isso como um conceito. O primeiro, que a gente também teria que lembrar que um produto autoral ele é diferente de um produto artesanal. Então, assim, você pode ter produtos artesanais, né, que são já regulados, regulamentados, tem RTIQ, né, ok, mas a indústria, então você pode fazer isso de forma artesanal, né, mas tem que lembrar que a indústria também tem o potencial de criar e às vezes ela cria produtos genuínos. Então, também nesse aspecto não daria para, me parece, estabelecer um limite para produto autoral que fosse apenas vinculado a esse segmento do artesanal. O segundo aspecto aqui, eu acho que está diretamente relacionado à questão dos serviços de inspeção sanitária, né, e do regramento sobre um produto autoral para ser fiscalizado. Então, o que eu tomei a liberdade de escrever? Que o conceito de produto autoral, ele não pode ser utilizado para burlar a legislação de um produto com um RTIQ já estabelecido, gerando dúvidas sobre a inocuidade do produto. Ou seja, a legislação não poderia abrir essa brecha para que, digamos, uma agroindústria que não consegue enquadrar um produto X, ela tivesse ali uma válvula de escape. Eu acho que a ideia do produto autoral não é esta.
é você sim estabelecer algo criativo, né, resgatando aquelas informações que a gente tinha passado anteriormente. Por um outro lado, que eu acho que aí também, às vezes, a inspeção carrega muito nas tintas e avança sobre uma questão que me parece que não deveria, que é muitas vezes a preocupação com o preço de mercado desse produto. Que me digo aqui que não deve ser parâmetro para qualificar um produto como autoral ou não, porque a questão do preço ele está vinculado à percepção de valor. Então, é óbvio que me parece que ao você estabelecer um produto autoral por uma agroindústria, ela vai sim colocar uma precificação maior, e aí, né, tem que ver se vai haver consumidores para esse produto ou não. Mas essa liberdade eu acho que tem que deixar para a estratégia de negócios e não para o ambiente da certificação ou regulamentação. E, por fim, uma questão importante, né, e que lembrar que outros locais, por exemplo, o produto autoral, ele está diretamente relacionado a processos inovadores, os quais podem fomentar aspectos do desenvolvimento local e regional. Lembrando das outras certificações, vamos pensar nisso, né? IGs, né? Outros mercados internacionais, quando protegem os seus produtos. Aqui, nós também, me parece isso, pelo menos, estamos diante de uma possibilidade de organizar um processo, né? Regrar um processo que ajuda a fomentar o desenvolvimento local. Ou seja, ter um produto autoral na sua região, na sua cidade, ele é um mecanismo de desenvolvimento, ou seja, as pessoas vão ir lá para conhecer ou vão começar, aquele produto vai fazer parte dos processos da estratégia daquela cidade, daquela localidade, né, daquela região e assim por diante. Então, pensar positivamente, de modo a não restringir demais esse processo, né, ao ponto de que as pessoas não consigam estabelecer os seus produtos autorais, pode dificultar esse processo de desenvolvimento. Eu só, antes, quando eu falei lá da questão do selo arte, das questões, eu só vou fechar só com isso que eu acabei esquecendo de falar naquele slide. Um dos problemas do selo arte, né, é que ele mistura conceitos. Ele mistura conceitos do que é o artesanal, propriamente dito, com questões tradicionais e com questões autorais. Porque quando ele fala do genuíno, ele está falando do autoral. Quando ele fala do regional, de produtos típicos, ele está falando do tradicional. E isso é difícil você encontrar. Então, só para fechar, digamos, talvez quando a gente falar do autoral ou propor questões para o regramento do autoral, nós também deveríamos tomar o cuidado para evitar que a gente coloque tantos parâmetros ou tantos conceitos diferentes que depois tu não consegue achar um local, um estabelecimento ou um produto que se adeque àquele conjunto de situações, que me parece que é um dos problemas do programa do selo arte. Ele exige que um mesmo estabelecimento, o mesmo produto, ele seja artesanal, tradicional e autoral. Em tese, exagerando um pouco, a legislação, se você interpretar lá aquele inciso que coloca vários conceitos, ele acaba chegando a este ponto. Então, assim, eu sei que essa questão aqui, agora a gente vai reagir, vai discutir. O que eu tentei fazer aqui foi trazer elementos que possam ajudar na discussão, mas esses conceitos eles não são, talvez, como eu disse no início, possam não ser os melhores, então teriam que trazer outros, né, que ajudassem mais na discussão, mas, ao mesmo tempo, acho que aqui já teve uma trajetória que levantou questões que podem, de alguma forma, balizar a discussão. É isso, Danilo, então, colegas. Deixa eu fechar aqui. Muito bom, assim. Ele quer falar aí, se manifestar primeiro. O Marcos está falando pouco hoje, né? Eu só vou pedir um minutinho, eu vou ter que atender aqui, que estão me ligando, então não estou mais. Tá, não, tranquilo. Sim, então, eu né, acho que é bem na linha do que você fez, assim, pelo menos compartilho dessa mesma visão. A questão é a gente
né, eu já penso até um pouco na frente como isso, né, vai ficar de uma forma bem clara, né, e objetiva quando chega num serviço de inspeção, né, uma informação dessa. E acho que passa por essa construção realmente mais de fundo mesmo. Acho que isso de resgatar alguns conceitos, até da etimologia mesmo de algumas palavras, acho que é importante para a gente se fundamentar mesmo. O que eu vejo também, né? A gente tem realmente que tomar um certo cuidado, às vezes, na minha visão e acompanhando, né, os produtores, especialmente do Rio Grande do Sul e outras partes até do Brasil, para aquele genuíno também ele não virar um genuíno que ele tenha a ver com uma autenticidade que ela pode se mesclar um pouco com a questão tradicional, né? Eu acho que tem as questões do queijo autoral, acho que o queijo, os produtos autorais, de uma forma geral, acho que eles entram muito também na questão da inovação, né? Então, vamos pegar um exemplo. Começou. Vou pegar um caso aqui, até do concurso do queijo artesanal, estava analisando aqui uma questão. Como a gente botar uma diferenciação que um queijo, por exemplo, trufado com goiabada, né? Ele vai ser um queijo colonial trufado com goiabada. Isso, por exemplo, hoje no RTIQ do queijo colonial, né, artesanal que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Que é o único documento, né, legal para inspeção que existe até no Brasil do ponto de vista de legislação, né, não de diretrizes ou circulares, igual tem o mapa, não prevê uma coisa dessa, né? A gente sabe, tem um cara que faz o queijo Minas trufado com isso e tal. Aí é uma discussão que até eu tenho certas dificuldades. Isso é um queijo autoral ou não? Isso, nós vamos ir para esse tema. O queijo, vamos supor, aí de novo no queijo colonial. O queijo colonial temperado está previsto, né? Talvez a Larissa, não sei se lembra de uma discussão que a gente fez com a inspeção, que estava eu, você, a Bruna, mais os colegas do Dipoa, né? E aí a gente avançou nos queijos coloniais temperados, né? Esse é o entendimento de uma tradicionalidade, assim como o queijo colonial ao vinho. Mas, por exemplo, porque são coisas que, talvez a gente, né? Você pode até falar melhor, né, Larissa? Talvez nas pesquisas que foram feitas não se mergulhou tanto até nessa questão do temperado, do ao vinho, mas a gente sabe que isso existiu, né? Existe, né? Já faz tempo. Agora, por exemplo, começou a aparecer queijo colonial com café, com cerveja. Aí eu observo aqui no concurso mesmo que a gente tem 100 e tantos inscritos, né? Alguns colocam esse queijo colonial com café na categoria queijo colonial temperado, outros colocam isso num queijo autoral, né? Então, essa dificuldade que eu acho que temos também pela frente. Mas talvez eu acho que até num primeiro momento, né, já pensando nessa operacionalização, esses tipos de queijo poderiam entrar no bolo do autoral, né? Eu acho que a pessoa vai fazer uma coisa trufada, igual tem lá, queijo com damasco, né? O damasco não é uma fruta nossa, né? Não tem uma relação e tal, mas eles conseguiram um mercado com esse damasco, com esse queijo com damasco, né? Então, isso entraria, quando o cara chega para registrar na inspeção, a gente pode pensar no queijo autoral ou não. Eu acho que essa é uma dificuldade. Eu, particularmente, numa visão inicial, tá? E talvez pensando num resultado mais a curto prazo mesmo, eu acho que isso entraria num queijo autoral, mais num queijo autoral do que num queijo colonial, no sentido de pensar na gente realmente tentar cada vez mais proteger os produtos nossos tradicionais, né? Então, assim, eu acho que um queijo colonial com damasco, com café, né? Queijo colonial com a cerveja IPA do fulano e tal,
eu acho que ele não pode ser um queijo colonial, sabe? Eu acho que ele não pode ser um queijo serrano, eu acho que ele não pode ser um queijo canastra. Assim. Aí ele acho que ele já entra no bolo do autoral. E aí pode ser até que, igual a gente já acompanha com os produtores, ele fez até um teste, ele inclusive registrou na inspeção, começou a comercializar esse produto e de repente ele até descontinuou, né? Às vezes não foi aquele mercado que ele esperava também e tal, enfim, né? Mas isso, se o nome vai ser autoral, como que a gente possa entender isso, mas é um queijo que ele teve ali um momento dele, né? Enfim, teve ali, participou e fez e tal. A gente pega, por exemplo, lá tem um produtor que até vai ser jurado no concurso agora, o Agostinho, né? Ele é do Uruguai, né? Ele é uma chamada Uruguai, tem a Lavinha Láctea, né? Eles, se eu não me engano, eles têm uns 30 tipos de queijo. Cada um ele dá um nome para o queijo. E às vezes tem alguma coisa que tem um apelo maior com a questão da terra, a questão das origens, a questão dos recursos locais ali da região, mas às vezes não, às vezes ele pegou um ingrediente como se fosse quase um chefe de cozinha e ajudou a fazer uma receita nova. Tem casos, por exemplo, que ele até convida um chefe de cozinha para assinar o queijo junto com ele, né? Então, ele pede o cara, pá, o que você acha? Tá, vamos fazer esse queijo assim assado, e eles fazem um queijo dessa forma, né? E tem mercado, né? As pessoas, né, estão vendendo ou não. Aí que eu também penso nessa coisa, a gente não... Desde que ele garanta inocuidade de produto, né? Eu acho que não cabe a quem está do outro lado do balcão impedir isso, se não tem fraude, né? Se ele não está vendendo gato por lebre e não está comprometendo a saúde pública, por que não a gente não avançar, né, nesse produto? E aí a questão nossa mesmo é como nós podemos contribuir para essa discussão, a gente avançar um pouco melhor nisso aí. E aí vamos pegar alguns casos clássicos aqui para exemplificar também que eu sei. Por exemplo, uma queijaria de queijo de ovelha de Santana do Livramento teve uma época que ela ainda tem, eu acho. Ela tinha o queijo dela, chamava Chiares do Pampa, ela usava a carqueja, né, desidratada, que é uma coisa que dá muito lá e tal, para fazer um envoltório na casca ali, para fazer parte do tratamento da casca. E aí a inspeção na época foi resistente, né? Porque tinha que ter uma comprovação da Anvisa que aquela carqueja não pudesse fazer mal e para autorizar, né, aquele ingrediente ali que seria adicionado. E aí também naquele sistema de inspeção eu sei que eles não avançaram com isso, né? E aí também vem essa questão dos ingredientes, né, que a gente sabe que dentro do serviço de inspeção você precisa exigir uma procedência, né, desses ingredientes, né? Não dá para o cara pegar, eu pego ali, faço um negócio que eu tenho uma planta ali, faço do jeito que dá, não sabe bem o controle daquilo. Isso é discutível de vários pontos de vista. Mas, enfim, só colocando essas provocações aí para a gente pensar, né? Porque são dúvidas que eu também tenho, né? Tenho percepções assim, pessoais, mas eu não tenho muito bem a opinião formada de como avançar nesses detalhes já por escrito. Né? Olá, bom dia para todo mundo. Bom dia. Queria fazer uns comentários também para chamar a atenção para alguns detalhes, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, é realmente entre uma diferença de um produto autoral e um produto que tem características próprias, né? Eu acho que são coisas, ao meu ver, né, do meu ponto de vista, são coisas diferentes, né? Porque eu posso ter um produto de um produtor que tem umas características que é mais específico por conta da matéria-prima, por conta da etapa de processamento, né? Mas até que ponto ter algumas características diferentes poderia gerar um queijo autoral, né? Que aí eu acho que é um problema que a gente vai ter nessa discussão e
e no desenvolvimento, né, desse documento, do material, é justamente isso, né? Porque eu penso, inclusive, aí voltando para o assunto da questão do café, do vinho, né? Até que ponto a adição de um ingrediente é autoral, né? Porque quando eu penso em algo autoral, eu vou pensar em toda a cadeia de produção. Eu vou pensar desde matéria-prima, as etapas, processo fermentativo, processo de maturação. E aí sim, até que ponto eu tenho, dentro desse processo, desse fluxo de produção, alguma coisa que vai gerar uma diferença no meu produto para ele ser autoral, ser algo que eu realmente contribuir para um produto novo, com características novas, sabores novos, né? Até que ponto só adicionar um ingrediente no produto vai fazer com que aquele produto se torne um produto autoral? Eu acho que talvez isso é bem complicado, porque senão vai começar a ter assim, eu vou marinar o meu queijo no suco de limão. Criei um produto autoral. Né? Eu acho que vai acabar tornando o termo autoral muito, né? Como, por exemplo, hoje a gente tem a questão da sustentabilidade, né? Tudo é sustentável hoje, a gente vai parar para ver e, às vezes, aquilo não tem nada sustentável, né? Uma empresa falar que é sustentável porque trocou papel chamex branco para um papel chamex reciclável, não vai deixar aquela empresa não é sustentável, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também da forma como esse termo autoral vai ser usado depois, né? Por exemplo, no meu ver, eu não acho que marinar um queijo que já tem um processo padronizado, já tem todo um processo, só porque eu vou marinar ele no café, no vinho, vai ser um alimento autoral, sabe? Eu não acho que isso seria um, uma forma de eu considerar como autoral, porque ele está adicionando simplesmente ali um novo ingrediente, talvez, um tempero e tudo mais, mas o processo em si da produção do queijo já é um processo do queijo colonial, entende? Ele não mudou o processo de produção do queijo, ele só adicionou um ingrediente. E até que ponto a adição desse ingrediente ou desse processo de marinação vai influenciar na fermentação desse queijo, vai influenciar no sabor desse queijo. Se eu tirar a casca desse, desse queijo com café, será que realmente eu vou sentir tanta diferença se eu pegar a mesma região central do queijo em questão de sabor, de característica, de questões físico-químicas ou não, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com isso, né? Se, ao meu ponto de ver, eu acho que adições de ingredientes isolados num produto não tornam esse produto autoral só porque ele adicionou um ingrediente a mais ali naquele queijo, né? A questão também de ser um queijo trufado, a mesma coisa, eu estou adicionando ali, tá, a goiabada ou damasco, mas será que aquela região ali onde está a goiabada, ela vai fazer uma interação com o queijo ao ponto de fazer com que o queijo, não a goiabada, a gente está falando do queijo, vai sofrer algumas alterações de realmente sabor mesmo. Se eu comer só aquele pedaço daquele queijo sem a goiabada, mudou alguma coisa, eu vou sentir o queijo colonial como se não tivesse a goiabada ali dentro também. Então, eu acredito que quando a gente pensa nessa questão autoral, a gente deve pensar também em todo o fluxo e processo, né? Porque o que foi realmente mudado nesse processo, nesse fluxo de produção? E aí eu acho que a questão da inovação é extremamente importante, né? Porque se a gente for pegar também um conceito de inovação, né? Até que ponto a adição de um ingrediente é inovação? Puxando ali para a adição do ingrediente, né? Será que realmente é mudar o sabor de um iogurte de coco para damasco que não tem é uma inovação, né? Então, eu acho que também o termo inovação a gente vai ter que ter muito cuidado de que forma a gente vai usar ele também dentro dessa questão autoral, pela questão também de conceito do que é realmente inovação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado e levar em consideração nessa determinação de um queijo autoral todo o processo, e não só mesmo a adição de ingrediente ou alguma coisa. Vou marinar no café, vou marinar na cerveja, sabe? É o que eu penso. Se alguém falar, eu só queria até fazer um comentário. Eu acho muito, muito boa mesmo essa provocação sua, Vinícius. O que eu só meu questionamento às vezes é assim, né? Eu gosto assim, porque às vezes você banaliza o autoral também, né?
que eu acho um problema. Você fala assim, agora o cara fala qualquer coisa, vira autoral, né? Mas a minha preocupação também é a gente proteger um produto tradicional, né? Então, assim, eu hoje tenho aqui, né, até porque a gente está começando esse processo da indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha. Depende até isso, né? Daqui a pouco uma IG vai proteger realmente o que é um queijo colonial com indicação geográfica. E aí tá, e todo mundo está liberado para fazer o queijo colonial com o ingrediente que quiser, tal. Vamos supor que a leitura, né, dos atores da cadeia produtiva local seja essa, né? Mas eu tenho muita preocupação, antes de banalizar o autoral, é a gente não banalizar esses produtos que a gente não está protegendo tão bem a tradição deles, né, as origens dos queijos tradicionais brasileiros, né, como eles são e devem ser. Claro, né, a gente sabe que a história é mutável em muitas coisas, mas me preocupa isso, sabe, assim, meu questionamento às vezes é esse, assim, eu também concordo que quando eu tenho uma expectativa, alguém fala, eu tenho um queijo autoral, né, vários países aí da América do Sul, queijos de autor e tal, você vai numa expectativa, pô, isso aqui é uma coisa muito autêntica, única, né? E aí, de repente, pá, não é nada demais. Aí é isso. Mas, assim, eu também não acho legal também, assim, vamos liberar o pessoal fazer o colonial com tudo, igual é feito hoje, né? Também acho que aí a gente desqualifica um produto que realmente já comprovamos que ele tem origem, né? Que ele tem saber fazer, que ele tem tradições, enfim. É uma preocupação que eu também tenho. E aí, mas aí eu acho, Danilo, dentro disso, uma coisa também que tem que ficar claro para a gente é o seguinte, né? Tipo de queijo e variações de queijo, né? Quando eu falo queijo colonial, eu estou falando de um tipo. Se eu estou falando de queijo autoral, eu estou falando de um tipo. Agora, poderia, por exemplo, ter categorias dentro do queijo colonial. Queijo colonial temperado seria uma categoria dentro do queijo colonial, entende? Então, acho também que a gente tem que ter cuidado em levar em consideração nessa escrita do autoral é isso. Entender o queijo autoral como um tipo de queijo. E dentro disso eu vou ter variações, seja variações de sabores, seja variação, né? Então, eu acho que isso também tem que ficar muito sólido para a gente nisso, né? Tá, estamos pensando em tipos de queijo. E dentro desse tipo de queijo eu vou ter variação. Vamos pegar o doce de leite hoje, né? Doce de leite é um tipo. Aí você vai ter doce de leite de chocolate, doce de leite com coco, doce de leite. São variações dentro do tipo. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso como algo bem certo. Tá, a gente está pensando em tipo de queijo. Colonial é um tipo, artesanal é um tipo, autoral é um tipo. E aí uma coisa que a gente tem que entender que sempre vai ter é isso. Dentro daquele tipo de queijo, a gente vai ter as variações. Aí seja os temperos, seja marinado no vinho, seja... Mas o tipo de queijo não vai deixar de ser aquele tipo porque ele marinou no vinho ou na cerveja ou adicionou um ingrediente, né? Do meu ponto de vista, assim, né? Que eu acho. Você está mudo, César. Aproveitando, Emerson, o comentário que você fez antes sobre a questão da inovação, né? De fato, eu acho que está correto. Se usa, assim, muitas vezes o termo inovação para se falar de uma outra coisa. Então, talvez o mais adequado seria usar o termo novidade, vamos dizer assim, para esse caso. Porque o que as pessoas estão apresentando é uma novidade. É um produto com diferenciações, vamos dizer assim, com características diferenciais. E de fato, a inovação não está ali, né? Ela não consolidou um novo processo social, tal, né? Então, não tem como, eu acho, chamar isso, né, exatamente inovação, mas entendendo como uma novidade. Mas aí, pegando esse tema da novidade, hoje, me parece que essas novas dinâmicas de produção e consumo, elas preconizam esse aspecto da novidade, vamos dizer assim, né? As pessoas usam isso como estratégia, como formas de dinamizar ali a economia, né? Com a produção de alimentos.
também nessas novas dinâmicas de consumo, ou mesmo ativismos alimentares, sei lá, toda essa lógica ali que vem vindo, né, dentro da questão do consumo, tem novidade implícita. Então, assim, nós também, então, acho que estamos falando de uma situação que está com interface nessa nova dinâmica. Então, segurar esse processo, de alguma forma, eu acho que ele é melhor regulamentar ele, digamos, abrir possibilidades, né, dentro das lógicas que a gente imagina que sejam adequadas, e menos botar menos peso, digamos, em restrições. E aí eu vou dizer isso por quê? Porque me parece que já existem outros programas, outras políticas, que elas já têm por função isso que o Danilo estava falando. Então, por exemplo, proteger um produto, né, através de uma indicação geográfica. Bom, para isso existe já um programa nessa questão. Se você quer, de fato, proteger, né, um queijo, né, de uma região que é típico, que tem... Bom, tem 2 modalidades de indicação geográfica que você pode fazer isso. Né? Claro, não estou dizendo que não tem seus problemas nesse processo das IGs, né? Vários, mas vamos dizer assim, ó, está ali o caminho, né? Outra questão, que é a questão da agricultura familiar, né? Tem selos para isso também. Então, acho que nesse processo também você pode caracterizar ali. O selo arte, apesar das turbulências, né? Da mesma forma, digamos, se ele tivesse alguns ajustes aí no programa, você poderia caracterizar aquele produto com artesanalidade, né, a identidade artesanal mais facilmente. Me parece o que estaria faltando agora nesse é um selo ou uma caracterização para esse novo processo em curso, que é da geração de novidades. Então, assim, ó, como é que tu comunica, né, que aquilo é uma novidade que está em curso, né, e que você não restrinja, mas sim permita dentro de alguns padrões. É mais ou menos assim que eu vejo esse processo. Então, e por fim, só um comentário. Tem uma lógica que o Danilo citou um exemplo ali, de que alguém abriu o processo e depois não teve consumo, né, para isso, e teve que encerrar a produção. Bom, isso eu acho que vai acontecer muito com esses produtos, né? Muitos desses produtos, eles vão ser oferecidos, eles vão ter o seu pico aí, mas depois eles podem não se sustentar e não... Agora, a dificuldade que eu vejo é você, digamos, nunca permitir legalmente que isso possa acontecer, né? Para que as pessoas possam experimentar. Por exemplo, a gente circula nesse ambiente das cervejas artesanais aí, das produções. Olha, o Ministério da Agricultura permite a produção de muitas cervejas, né? Algumas delas, você vai ali num tap, num pub, você experimenta hoje, né, esse novo movimento que vem ali, 20, 30 torneiras. É claro que algumas delas vão ficar uns meses e depois vão sair, mas existe essa possibilidade, digamos, de você experimentar, você consumir legalmente, com registro, com certificação. No caso dos que... E obviamente que, assim, existem aquelas que são propriamente mais estruturadas, são sedimentadas, têm um estilo próprio, aquilo não muda, né? Existem regulamentos internacionais. Me parece que nesse caso do queijo, teria que ter essas duas coisas. Você deveria ter os RTIQs para queijos consolidados, e ao mesmo tempo, me parece que o autoral ele seria o guarda-chuva para outras coisas, né? Obviamente dentro de alguns parâmetros e dentro de um regramento que garantisse consumo, né, adequado para as pessoas. Mas então, assim, comentários também sobre isso, né? Deixa eu me apresentar para o Emerson. Eu sou a Larissa, sou colega de DDPA aqui do Danilo e do Sense, tá? Minha área de desenvolvimento rural. E eu falei para o Danilo que eu poderia contribuir, mas assim, já deixando claro que não é o tema com o qual eu trabalho. Nunca trabalhei com queijos autorais. Eu já fiz muita pesquisa com o queijo colonial e com o queijo serrano. Ao contrário, são queijos tradicionais. Então, assim, na verdade, queria entender de vocês qual é o tamanho da demanda para essa, não sei se uma legislação, uma padronização, e como
os produtores hoje registram essa produção. Porque assim, o que eu vejo, o que eu consigo ver mais, quando a gente fala de queijo autoral, quando a gente está nos concursos, na verdade são variações de queijos, né? Como o Danilo falou, coloca damasco, mas na verdade é o cara que tem uma queijaria, que faz um produto um pouco diferente, que não é nem serrano, nem colonial. Aí eu vou fazer um queijo tipo brie, aí coloca alguma coisa diferente. Então, eu não sei como que eles fazem o registro hoje, e eu não sei qual que seria o tamanho dessa demanda também de queijos autorais, o que a gente tem hoje, assim. Posso responder rapidinho, Emerson, passando à sua frente? Então, a demanda é realmente grande, assim, né? Tem sistemas de inspeção hoje, né, que não tem registrado, né, esses produtos quando eles não entram num RTIQ, né? Ou eles fazem o seguinte, né? Às vezes o cara faz, vou pegar aqui um caso de um exemplo até pouco tempo atrás era isso que estava acontecendo, acho que até o sistema de inspeção mudou um pouco. Mas ele fazia um parmesão, né, por regra ele é desnatado, leite, né, tem todo um processo de maturação de tanto tempo e tal. Aí ele fazia uma imersão com azeite de oliva, ele não desnatava o leite e tal, e aquilo, mas seguia uma tecnologia de produção muito parecida, né, quase idêntica do parmesão, mas mudava esses itens. E aí ele queria dar um nome para esse queijo. Ele faz com maturação do azeite de oliva X e tal, blá, blá, blá. E aí ele, às vezes, a fiscal tinha uma resistência. Mas também aquele queijo não era um parmesão também, né? Tipo assim, de acordo com o RTI. Então, assim, aí ela também, eu não posso colocar esse queijo como parmesão, por hora eu estou colocando, não está muito certo, mas eu também não me sinto segura para registrar esse queijo com um nome próprio, né? Ela tinha essa coisa justamente pela falta de alguma coisa que desse isso. Aí muitos sistemas de inspeção municipal têm esse problema. No estadual não se fala, assim, apesar de ter uma abertura, eu desconheço, não fiz registro estadual com isso. E no CIF já tem. Aí o CIF ele tem algumas diretrizes que ele coloca, porque ele não tem RTIQ, aí você tem lá uma diretriz, esse queijo é maturado. Então você entende que um queijo tem maturação acima de 60 dias. O queijo massa fresca, né? Ali vem com essa denominação de venda, queijo maturado, o cara pode colocar um nome ali dele, né? E aí é o queijo fresco, aí tem um outro nome X. Então, o CIF tem aceitado mais ou menos assim, né? Mas vai com a denominação de venda de acordo com esse, principalmente com a questão de maturação. E tem alguns que tem a questão do queijo mofado, então, assim, queijo com mofo. Aí também tem um nome do queijo que o cara bota lá. Então, enfim, tem essa demanda de fato, tá? E aí alguns sim estão registrando, mas registrando também conforme entende. Gustavo, a pena que ele não vai poder participar, mas ele me ligou após a reunião que a gente teve, ele falou, olha, eu registrei aqui o queijo pipo, que era o nome do laticínio, falava, o seu queijo pipo. Aí ele até falou, olha, tá, mas me descreve o que é o queijo pipo. Né? Então, para eu ter aqui um documento, um memorial descritivo do que é esse queijo, né? Para aí sim eu registrar esse produto e eu saber que ele vai ter mais ou menos esse padrão, né? E aí entrando tanto nas partes da técnica produtiva, quanto também quando ele vai mandar fazer as análises, né? As análises físico-químicas desse queijo, eu espero que ele seja um queijo de média umidade, semigordo, por aí vai. Né? Então, ter isso mais bem definido. Então, essa demanda, ela realmente está meio pulsante, assim. Só fazendo um comentário, Sensi, você falou da questão da novidade, né? Eu acho bem importante realmente diferenciar, né, a inovação da novidade. Só que eu acho que temos sim que incentivar novidade, porque, né, ela vai movimentar o mercado, né? Ela que vai trazer novas experiências, né, para o mercado. Só que, de novo, eu acho que uma novidade pode ser uma variação do tipo de queijo, não um novo tipo de queijo, entende? Até porque, de novo, né, se eu
coloco uma novidade no queijo, registro como um queijo novo, como acabou o Danilo de dar o exemplo, e esse queijo não vai para frente, é um tipo de queijo, vai estar um tipo de queijo que vai existir, que não vai para frente, porque não vai ter comércio, não vai ter, entende? Então, talvez o que seria interessante era formalizar, regulamentar, não o tipo de queijo, mas a novidade de variações que um tipo de queijo pode ter, entende? Então, de novo, um queijo colonial temperado. Dentro do temperado eu vou ter várias formas de temperar ele, com várias ervas, entende? Então, ao meu ver, a questão de regulamentar a novidade seria para a variação daquele tipo de queijo, não um registro de um novo queijo, entende? Então, que eu acho que realmente deveremos ter cuidado disso quando falo em autoral, porque senão tudo vai ser autoral. Entende? Eu coloquei uma coisa mínima que eu mudei, é um queijo autoral, quero pôr meu nome porque ninguém adicionou isso, mas talvez vai ser só uma variação, porque ele só adicionou realmente ali no final da maturação uma coisa que, mas a produção, a técnica, as etapas, o fermento, tudo é igual a do tipo de queijo que já é regulamentado, já tem, né, tudo descrito assim. Então, ao meu ver, essa questão da novidade realmente é muito importante, mas eu entraria nessa questão da novidade como uma variação do tipo, não com criação de novos tipos a partir dessas novidades, assim. Eu queria, então, só comentar, assim, eu vou dar um exemplo das escolas de cervejas, que eu acho que também podem ajudar, assim. Por exemplo, quando o pessoal fala da escola alemã de cerveja, ela não permite você ampliar muitas coisas, né? Ela tem uma lei de pureza alemã, tal, tal. Quando tu vai tomar uma cerveja de estilo alemão, tu tá dentro daquele recurso, daqueles componentes, daquele processo, e você não tem muita variação. Assim, ó, você tem que respeitar aquele padrão daquela cerveja. Por um outro lado, as escolas belgas permitem que tu invente, acrescente, bote tempero, condimento, assim, ó, tu faz bebidas com muitos estilos, né, dentro da lógica. E talvez isso também pudesse ser aproveitado um pouco na nossa realidade brasileira aqui. Então, assim, a gente tem muitos estilos de queijos, né? Muitos já com RT e Q bem definidos, que você vai continuar respeitando isso, usando o tipo quando não é nosso, né? E os queijos brasileiros, obviamente, né, próprios. Eu tenho uma preocupação, daí eu não sei se a gente fica na sintonia ali, de que se você, digamos, utilizar a denominação de um desses queijos que são nossos, né, que são próprios do Brasil, né, e você permitir que você abra diferenciações nele, a minha preocupação é que isso possa distorcer aquele tipo específico. Então, vamos pegar o caso do colonial aqui, que é o do Rio Grande do Sul, que agora, né, a Larissa já estudou bastante, aí não sei, Larissa, como é que tu vê também essa questão, mas vamos pegar esse caso do colonial, né? Se você permitir que você abra, digamos, subtipos do colonial, de certa forma, você não parece para vocês que você vai estar distorcendo ali um aspecto do próprio queijo colonial? Digamos, tu está utilizando um queijo que não era assim, né? Que ele teria a possibilidade de ter seu recorte fechado também, né? Sua denominação e sua tipificação, até com RT e Q, dependendo da situação. E isso não abriria uma brecha para que, digamos, você confundisse o consumidor ao estabelecer subtipos de um colonial? É uma dúvida que eu tenho agora, fecho com essa dúvida, né? Porque daí, por exemplo, você nunca vai poder colocar, me corrijam ali se eu estiver correto, um queijo tipo Gouda, né, temperado. Eu acho que isso você não poderia fazer, né? Me corrigir. Por quê? Porque tu já fechou o tipo Gouda ali, né? Tinha o Gouda e aqui a gente faz o tipo Gouda. Mas isso no colonial, que ainda está em processo, mas que existiu o seu passado e o seu presente,
você pode, me parece, talvez abrir uma distorção de tipificação deste produto. Não sei, né? Não tenho certeza exatamente sobre isso. Isso você colocou, é bem interessante. Estava pensando nisso quando você vinha falando, porque realmente, até que não é bem uma legislação, né, mas ajuda a direcionar quase todas as legislações que a gente tem no mundo, pelo menos quem pratica comércio internacional, que é o Códex Alimentares, né? E aí o Códex Alimentares, do que ele trata desses produtos, né, dos queijos, dos lácteos, ele é restritivo assim com algumas coisas, né? Então, realmente, não existe um queijo brie, né, com, né, pimenta calabresa e tal, né, ou qualquer coisa que seja. Então, nesse sentido, os queijos europeus, eles, por mais que, claro, né, alguns países industrialmente adaptam algumas coisas e até, né, nos acordos comerciais agora já algumas nomenclaturas já não podem ser usadas mais. E aí, mas de fato você não pode fugir daquilo ali, né? Quando você faz até um queijo, né, tipo isso, tipo aquilo, não dá para muito ir, né? Até os RTIQs a portaria 146 de 96, que é aquela dos queijos, né, que a gente tem que estar até obsoleta hoje no Brasil, ela se baseou, né, em muita coisa do Códex, e naquele tempo o Códex já está, né, uma coisa, né, hoje já é outra. E ela resguardou esses queijos europeus, né, que realmente você não pode registrar esses produtos. Então, de fato, nessa eu até concordo muito com essa perspectiva do Sense, para a gente só tomar cuidado com esses queijos nossos nacionais, que eles não virar um oba-oba também, né, nesse sentido. Então, não sei, porque de repente até a gente tem duas coisas aí, né? Tem talvez um queijo autoral que ele tem um desenvolvimento técnico realmente mais aprofundado, de pesquisa e tal, nananã. Tem um outro que ele é mais simplificado. É por isso até que eu falei no início ali, né, que do ponto de vista a curto prazo, né, talvez dentro de um arcabouço do autoral, esses queijos de um trufado, de um banhado com azeite ali, mas que é a mesma coisa, seria ainda, acho que, menos pior ele entrar no autoral do que ele invadir um espaço de um queijo tradicional, né? Eu concordo com você, Benson, mas assim, quando você vai olhar, né? Tá, e aí? Deixa assim ou deixa do outro jeito, sabe? Eu ainda prefiro que a gente tente ainda preservar melhor alguns produtos nossos ainda, né? Para a gente se perder. Pode falar, senhor. Larissa, Tá mudo. tá fechado. Perdão. Do queijo colonial foi colocado no RTIQ a questão do tempero e a questão do vinho, porque na pesquisa que a gente fez, a gente levantou que várias pessoas faziam. Não era a maioria, tá? Mas era assim, mais de 15%. Não vou lembrar agora de cabeça quantos produtores faziam. Então já tinha mais ou menos um entendimento de que, bom, se tantas pessoas já fazem, se a gente não prevê isso no RTIQ, vai acabar prejudicando o registro desses produtos. Eles vão ter que mudar e não vão ter previsão legal para não ter um arcabouço. Mas, se a gente pensar em termos de histórico, é óbvio que o temperado, por exemplo, ele é muito mais novo do que o do vinho. Tá? Mas o vinho também é uma inovação dentro do processo de produção tradicional do queijo colonial. Se a gente vai lá na história do queijo colonial, né? E aí, assim, as variações que possam vir posteriores a isso, elas podem, algumas eu acho, serem interessantes e os consumidores aprovarem e tal. A gente pode dizer que descaracterizaria o queijo tradicional, né, o queijo colonial tradicional. Por outro lado, a história do queijo é uma história em movimento, né? Assim, a gente estabelece o que foi, né, o temperado e o de vinho já nem eram o queijo
histórico, mas a gente não pode também engessar, né, a história desse produto, porque o produto é dos produtores, né, são eles que fazem o produto e a história, ela, né, ao longo do tempo, vai adquirindo outras matizes, né? O queijo hoje registrado como colonial tradicional também não é o queijo que se fazia, também não é o serrano que se fazia. Então, essas coisas, essas adaptações, elas vão acontecendo ao longo do tempo, são, né, inovações, não deixam de ser inovações, porque tu tem que se adaptar ao tipo de gado que tu tem, o tipo de alimentação que tu, né, vai ter disponível para esse animal, o tipo de instalação, tu vai ser obrigado a ter, a partir do momento que tu tem um sistema de inspeção que evolui, que não é mais aquele queijo que se fazia com forma de madeira, entendeu? Então, assim, o queijo, ele muda ao longo do tempo, não é a gente que vai frear. Por outro lado, eu acho que sim, o que eu vejo é muito mais essa coisa do autoral, uma tentativa de algumas inovações, pequenas inovações em queijos que a gente já conhece, porque é difícil ter um queijo totalmente diferente, um queijo que não tem uma base num parmesão, num brie, é muito difícil num queijo mofado, que a gente já conhece. Então, talvez o autoral seja um nome muito forte, então, a gente está buscando outra coisa, uma coisa entre um autoral e uma inovação, uma novidade nos tradicionais, vamos dizer assim. Não sei se talvez seja isso. Sim, eu concordo bastante contigo, assim, Larissa. Eu também acho, e eu acho, assim, né, Sense, também é o meu ponto de vista da sua colocação. Eu acho que o queijo tradicional não vai se perder, porque ele vai continuar sendo produzido. A gente não está substituindo ele pelos outros temperados, sabe? Ele vai continuar existindo, porque ele vai continuar sendo produzido. E quem realmente entende de queijo, e gosta de queijo, vai querer o queijo tradicional. Que aí é um outro ponto que eu trago do comentário, né, que o Danilo falou. Porque, gente, venhamos e concordamos, né? Eu fiquei um tempo na Europa, rodei lá, e lá não existe essas variações de queijo que tem aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu vejo que é cultural. A gente também tem que entrar aí com a questão cultural nisso, né? Eu não sei, eu posso estar muito enganado realmente, né? Lógico, eu não fui para lá com essa intenção de ver essa variação dos tipos de queijo, mas o que eu me recordo, nos mercados que eu ia, comprava, consumia, você não tinha essa montoeira de queijo temperado, queijo com vinho, queijo com cerveja, queijo com goiabada, queijo com doce de leite. Não, porque lá o queijo, é tradicional, né? O produto queijo é muito tradicional. Então eu acho que essa questão, inclusive, desse monte de variações, é bem cultural aqui do Brasil. Estou falando do Brasil, pode ser talvez em outros países que eu não conheça, né? Não tenho conhecimento, mas pelo que eu percebi, do pouco que eu fiquei na Europa, que eu andei na Europa, não existe essas variações como a gente tem aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente quer fazer isso, a gente quer variar para ser diferente do outro para vender mais, né? Não, lá você vai ter o queijo é esse, com essas características. Então, é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração também, né? Que a nossa cultura está fazendo com que a gente pare de consumir o queijo mais tradicional e comece a consumir variações de queijo, porque eu vou ter a goiabada que eu gosto de doce, é mais docinho, então eu vou comer o queijo trufado com goiabada porque eu vou gostar mais, né? Mas para quem realmente gosta de um bom queijo, entende de queijo, ele vai procurar o queijo tradicional, porque é o queijo de verdade, né? Não é o queijo que mudou o sabor por causa de um tempero, que mudou. Então, acho que também a gente tem que levar em consideração isso também, né? Porque eu tenho, né? Pode ser que mude essa tendência, mas se eu pego, por exemplo, um queijo colonial tradicional e um queijo colonial que foi adicionado alguns temperos e leve isso para fora, a aceitação dessa variação não vai acontecer, porque eles vão querer o tradicional, que é o que eles têm costume de consumir e produzir, né? O sabor do queijo mesmo, e não o sabor do tempero, o sabor da goiabada, o sabor do doce de leite. Não, eles querem o sabor do queijo, que é o queijo tradicional, né? Então, ao meu ver, eu não acho que o queijo tradicional cairia no esquecimento, porque ele não vai deixar de ser produzido, ele vai continuar sendo produzido. E a partir do momento que eu coloco queijo colonial temperado,
queijo colonial está ali, não deixou de dizer que a base da produção daquele queijo foi do queijo colonial, né? Então, eu acredito nisso e eu concordo com a Alice também nessa questão dessa evolução que a história também vai, né, vai acontecendo e isso vai acontecer naturalmente, né? Isso vai acontecer naturalmente de realmente eu tenho um queijo que hoje eu chamo de colonial, que ele já tem um processo muito diferente do que realmente era o tradicional colonial, né? E a gente chama ele de tradicional colonial ainda. Então, eu concordo plenamente com o que a Larissa comentou. Eu ia nessa mesma linha que o Emerson comentou. De fato, assim, eu acho que a cultura alimentar brasileira ela tem essa característica de modificar coisas padronizadas, bem estabelecidas, digamos, às vezes herdadas, né, de outros locais. Então, podemos pegar exemplos, né, do que é a nossa pizza, do que é os nossos burgers, o nosso sushi, nossa, digamos que você vai onde é a origem desses pratos e a gente inventa uma coisa e vai modificando todos eles. Então, agora me parece que isso também, dentro dessa nova dinâmica, que acredito que está sendo impulsionada justamente por esse conceito do artesanal, digamos, está derivando o conceito do autoral, né? Digamos, ok, tá, o artesanal está puxando outras coisas nesse campo que, de certa forma, era hegemonizado pela indústria até pouco tempo atrás, ou pela indústria de maior porte, vamos dizer assim, né? Quando a gente abre essa questão, ou ganha poder, né? Essa questão da singularidade, né, dos produtos singulares, né, de que a indústria ela não é mais a hegemônica, apesar de ser maciçamente em termos de escala ainda, mas tu tem outras dinâmicas. Então, acho que essa tendência ela não vai regredir ou evoluir, ela tende a permanecer. Talvez o que tenha que fazer, né, e aí eu manifesto aqui a minha opinião, eu acho que é melhor você deixar o autoral na sua categoria, né, ou os nomes que for mais adequado, e deixar os demais continuando ser, né, as suas tipificações, denominações, com identidade própria, para não contaminar, né, essas questões para assim, ó, se você quer aquele produto, aquele que você já conhece, que tem a produção e tal, mantém ele lá, né? Preserva ele com os mecanismos que ele tem, e esses novos produtos, eles são, digamos, é uma incógnita como que eles vão se permanecer ou se perpetuar ao longo do tempo. A gente não sabe, mas eu vejo como problemático essas duas questões. Uma, você contaminar coisas que são típicas brasileiras, e também problemático você restringir, né, permitir essa tendência. Então, teria que achar o ponto mais adequado, me parece, para atender essas as duas particularidades. Eu também achei interessante, né, essa outro lado que o Emerson colocou aí também, né? E aí, realmente, a Larissa complementando ali ver essa questão mesmo, né, que a gente tenha as características, você também colocou bem, e de repente a gente tem que até, acho que eu ouvi também, né, num segundo momento, os atores, né, a comunidade que produz, tal, para ver algum entendimento deles nesse momento. Mas eu acho que até se cada vez mais, eu acho importante avançar nessa discussão mesmo da proteção, por exemplo, do queijo colonial. A gente está usando muito exemplo do queijo colonial. Existe, claro, outros queijos que passam por esse processo, né? Acho de forma menos intensa, né? Eu não vejo muito isso acontecer com queijo canastra, né? Com queijo do cerro, tem algumas variações, tem gente que até com tempero não se coloca muito, né? Mas às vezes maturações diferentes, com molho, sem molho, enfim. Mas tem um entendimento, por exemplo, lá do queijo Minas artesanal, mais tradicional, que eu acho que talvez a gente avançar cada vez mais, né?
falar com a comunidade para ver o que eles querem preservar ou não do queijo colonial, eu acho que tem uma importância bem grande nesse momento. Desculpa. E aí ver também como é que ficaria essas outras coisas, né? Essa questão da adição meramente do ingrediente no colonial é uma realidade. Mas o que eu até, minha percepção também, velho, nessa, acho que talvez vocês compartilhem disso, nessa questão dos queijos coloniais, né? O que levou a esse cenário também? Muito tempo, primeiro, né? Se cada vez, até hoje, né, tem muito isso, né? Da questão do queijo de leite cru ser um tabu, né? Tanto quem conseguisse cumprir questões legais não daria. E aí, cada vez mais você é dependente das indústrias de insumo de fermento, que padronizam algumas coisas. Então, tem lá, às vezes eu vou usar uma diferença ou outra. Tem fermento de colonial, que eu não sei também de onde tirar esse fermento de colonial. Aí eu uso ali. E aí as pessoas vão ficando com queijos muito parecidos também. E aí começa a inventar um monte de coisa, né? Então, como é que a gente também é uma provocação? Como é que construímos essa realidade hoje, né? De se sapecar um monte de coisa no queijo colonial, né? Será que foi uma coisa que o produtor quis ou foi forçado a fazer por se tornar, às vezes, refém de algumas questões, né? Seja da indústria de insumos ou mesmo, né, do entendimento da inspeção da época, né? E que não deixa de ser um entendimento da sociedade também. Então, essas são perguntas também, né, que acho que a gente tem que fazer. Eu acho cada vez mais urgente, né, a gente pegar nesses trabalhos que foram feitos, né, principalmente pela Larissa, e avançar mais, e sentar com as pessoas para conversar, porque, será que tem espaço para a gente resgatar cada vez mais aquilo, e vamos ter um queijo colonial com indicação geográfica mais próximo do que foi há 70 anos atrás, né, 60, enfim, ou vamos, né, entender que é por aí. Isso pegando o recorte do queijo colonial, que de repente pode ser utilizado como exemplo para outras questões. E aí também essa questão do leite cru, ela é bem importante, né, porque de repente, né, aquilo vai ser também o diferencial daquela pessoa pelas condições do terroir, né, porque ela vai dar um caráter autêntico naquilo ali. Então, eu posso produzir, meu queijo é alterar, mas, eu faço ele de leite cru, minha altitude é tanto, minhas vacas são da raça tal, se alimentam disso, nananana, e tal. E aí a gente vai ter também uns efeitos ali, quem que vai reproduzir um queijo igual esse, né? Talvez um queijo pasteurizado, né, com goiabada, com fermento da Saco, vai ser igual em Pelotas e aqui na Caxias do Sul, né? Então, também é outro ponto, né? Vocês veem que é uma discussão bem profunda, mas está sendo legal porque, né, está fazendo a gente pensar várias coisas que eu, particularmente, não vinha me questionando também. E aí também tem uma coisa, né? Eu até comentei isso na reunião passada, da pesquisa que eu fiz com os queijos, né? Ao mesmo tempo, tem essa questão, né, que o Danilo levanta de os queijos coloniais terem características que são produtos, né, semelhantes, e isso os produtores estão querendo variar. Mas, inclusive, nas minhas pesquisas foi o contrário, como eu disse, né? As variações que eu tive entre os queijos foram muitas. Tipo, não conseguiu encontrar uma padronização, assim, muito adequada da microbiota, da fisicoquímica, da nutricional, né? A sensorial até que eu fiz, não foi com uma variação grande, né? Inclusive fiz a sensorial com a variação, produção, com aquele que eles chamam ali na quarta colônia de iogurtado, né? Que eles usam o iogurte como fermento, com não, né? E na sensorial, por exemplo, nesse caso não deu diferença, assim, a gente não notou diferença, que eles sentiram diferença desse que adicionava iogurte com que não adicionava iogurte, né? Então, assim, por mais que, né, essa questão quando a gente fala lá do queijo canaça, né, já existe um perfil muito de que o queijo tem aquelas características, né, mas eu
E aí, de novo, né, dentro da minha pesquisa que eu fiz, né, com as minhas amostras, algumas coisas, lógico, algumas semelhanças sim, né, não foi tudo, mas eu vi muita heterogeneidade também entre esses queijos, sabe? Então, até que ponto realmente o queijo colonial está muito bem padronizado em relação às características, sabores, né? Então, a gente também é um outro ponto que a gente tem que levantar e discutir também para chegar nisso, né? E uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é que, a partir do momento que a gente leva essas adições de complementos para uma questão autoral, você já parando para pensar na demanda de registro que isso vai dar? Que a pessoa vai trocar lá, vai colocar orégano e vai querer registro daquilo, né? E a gente tem que levar isso em consideração, né? Quais os itens e fatores que a gente vai determinar para que realmente seja um autoral, para se pensar em registrar aquilo? Porque a pessoa vai colocar qualquer coisa ali e vai querer registrar. Aí tem toda uma demanda, um trabalho de registro, depois não vai para frente, morreu. Mas entende que aquele registro vai estar lá, vai existir agora na história um queijo maturado no café. Por mais que ele não vá render, por mais que ele não vá para frente, aquele queijo vai estar lá registrado e vai ser um tipo de queijo que vai estar lá. Qualquer hora alguém pode voltar a produzir, enfim, ok, tudo bem. Mas eu acho que isso que eu acho que eu estou tentando provocar é quando determinar a questão autoral, o simples fato de uma adição de um ingrediente não pode ser determinado para ele registrar um produto como autoral, porque isso vai abrir um leque gigantesco de registro. Isso vai, e eu acho que vai se perder muita coisa nisso, porque vai se perder o controle, né? A pessoa vai adicionar, como eu disse, qualquer ingrediente, vai querer registrar aquilo como autoral, né? E será que realmente é? E talvez voltar então para a questão que a Larissa levantou. Então, será que a palavra autoral realmente seja mais adequada? Talvez não, talvez buscar uma outra, porque, de novo, né? Do meu entendimento, um queijo autoral deveria ter alguma influência desde do processo de matéria-prima, as etapas, e não simplesmente a adição de um ingrediente, porque isso abre um precedente aí para a gente ter, imagina, quantos tipos de queijos novos serão registrados por ano, se a gente considerar que a adição de um ingrediente, a marinação na cerveja seja algo autoral, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado, porque a gente vai acabar criando uma categoria de queijo tão aberta que vai ser uma categoria que nunca vai ter uma definição. A gente nunca vai conseguir definir o que realmente vai ser um queijo autoral, porque vai estar tão aberto, com tantas possibilidades de variações disso, que eu nunca vou ter um queijo. Depois vai chegar um ponto e falar assim, tá, o que é um queijo autoral? Não sei, um queijo autoral é qualquer coisa que eu adiciono lá no queijo, é um queijo autoral, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Não sei se alguém mais quer falar aí. Precisávamos dar alguns encaminhamentos aí, mas não sei nem por onde começar a falar. Danilo, como sugestão de encaminhamento, né, a gente tinha imaginado que pudesse iniciar, né, a estruturação de um documento, né, com vários elementos, vamos dizer assim. Eu acho que nesse momento, com poucas respostas e muitas perguntas, assim, mas eu acho que é esse o processo mesmo, porque você não tem ainda um construto pronto, né, do conceito. Então, esses elementos que a gente levantou hoje aqui, eu acho que são os elementos que tem que começar a ser discutido, né? A gente pode sistematizar isso na forma de um texto, né? E começar a circular ele para ser aperfeiçoado, para ser, né, criticado, rascunhado, tal, até o ponto de a gente elaborar um documento mínimo, né, de consenso, que possa dar, né, a gente pode ver como depois publicizar isso, mas eu acho que é importante porque não tem nada sistematizado sobre essa discussão, né? E é a verdade, né, Larissa, Emerson, assim, um dos objetivos, né, de a gente construir esse grupo é para tentar criar um espaço desses ambientes que ninguém está puxando a discussão. Por exemplo, o mapa não tem grupo, dentro das universidades a gente também não percebe, né, um grupo de pesquisa que está focando nisso, então
nós tomamos a liberdade, digamos, de estruturar isso, né, dessa forma. Então, eu acho que construir um rascunho de um documento, circular entre nós isso, e começar a agregar informações, né? Então, a partir também das nossas leituras, né, desse documento, se puder ser agregado ali, né, seja em nota de rodapé, em comentários, tal, e depois a gente pode ir fechando isso. Talvez a gente possa, então, minha sugestão concreta é fazer uma síntese desta conversa, com todos esses elementos que foram colocados, e circular essa síntese, né, nesse grupo. Porque depois a gente pode, não só nós aqui, a gente circula no grupo, onde todos estão ali, né, que é uma devolutiva, digamos, do trabalho desse GT. A gente poderia marcar uma segunda reunião, digamos, só para falar sobre esse documento, e depois, na próxima reunião do GT, do GEP, né, apresentar isso internamente, que obviamente acho que tem que deixar claro que não é um documento acabado, é um documento em construção que todo mundo vai ter a oportunidade de fazer suas considerações. Aí, como vai fechar isso depois, a gente tem que ver, né, mais para frente. Ótimo. Estou de acordo aí. E o Gustavo até mandou aqui, que eu acho que é bom ali, né, que tem essa experiência no sim de tempo ali, passou por esses desafios, ele pediu depois que mandar a reunião gravada para ele ali, que ele também envia as opiniões dele também, que eu acho que vai nos ajudar também. Mais algum encaminhamento aí, gente? Eu acho até assim também, viu, Ciência? Depois vou ver ali, a Luísa também quer participar, um levantamento que eu acho que a gente pode ser feito, que eu te comentei, aí já compartilhando com vocês aqui, assim, que a gente pegar tudo que tem de queijo autoral hoje registrado, é complexo, mas a gente consegue ter acesso, por exemplo, ao que está do selo arte, né? Do selo queijo artesanal no mapa, que a gente tem ali o que está registrado de queijo autoral, pelo menos, né, de onde foi, o que é, não só do Rio Grande do Sul, como de outros lugares. Aí, de repente, a gente já pode até, pelo menos, ter um norte quantitativo para fazer discussões. Dependendo, a gente pega alguns casos ali, eu posso ver de solicitar para o Ministério, de repente, a gente consegue como é que foi o dossiê desse produto para o celular e tal, né? Que talvez sirva para a gente fazer uma discussão também em cima desses registros. Às vezes alguns colegas ali do grupo também topam, né, ceder algum memorial descritivo, alguma coisa de que, como foi registrado determinado produto, né? Talvez seja também uma coisa para a gente pegar alguns casos ali e debater em cima desse fluxo do papel que existiu já em alguns lugares, né? Acho que talvez seja interessante. Eu posso ver com eles também para nos... Acho que, por exemplo, o Gustavo, ali, acho que dentro do CISG aqui do consórcio, acho que ele pode nos ajudar, por exemplo, fazendo até um levantamento ali, entre eles ali de como é feito e tal, de alguns cases ali, que acho que vai nos ajudar também. Tranquilo? Mais alguma consideração? Então a gente, né, assim, pega esse dever de casa aí, depois compartilha com vocês aí primeiro, né, para a gente construir esse documento. Então, seria isso. Ótimo. Eu vou encerrar aqui então a gravação, depois